Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Rebelato aqui, sejam bem-vindos aí a mais um episódio dos nossos indicadores econômicos, né? Programa esse, iniciativa da Latos aqui, né, para ajudar todos vocês a entender a funcionalidade, o contexto, os motivadores que fazem os ativos terem volatilidade, né, nos mercados brasileiros e americanos, e auxilia você na tomada de decisão, né, e entende um pouco dos riscos e oportunidades inerentes dentro desses indicadores versus a perspectiva econômica, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licenças de construção dos Estados Unidos. É um item super importante, principalmente quando a gente fala de indicadores mais relacionados e mais importantes e core, né, da economia norte-americana, que são, por exemplo, o CPI e o PCE, né? Só para contextualizar um pouquinho todos vocês, dentro do CPI, né, existem algumas categorias, né, itens que somam, né, dentro da metodologia do cálculo de inflação do preço ao consumidor nos Estados Unidos, e o item que tem maior preço justamente é moradia, né? O que eles chamam lá de housing, né? Dentro do corte do relatório do CPI, existe lá o housing, né? Que tem aí mais de 40% de peso dentro do componente de inflação do CPI. Então isso é só para dar um pouquinho desde já um contexto de quão importante é a licença de construção nos Estados Unidos, tá? Esse indicador aí, ele mede o número de novas autorizações emitidas para a construção de unidades habitacionais nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho mais, é importante saber algumas curiosidades, mas mais importante mesmo, a gente vai dizer no final qual é o item que a gente tem que olhar, ficar atento, né, justamente para observar a variação de preço nos ativos, tá bom? Bom, essas licenças, eles também lá nos Estados Unidos chamados de Building Permits, né? Ele é o relatório americano que refere-se justamente às aprovações concedidas para a construção de novas moradias, tá? Ele basicamente é semelhante ao que no Brasil nós conhecemos como os alvarás, né? Começou a ser coletado ali por volta dos anos 40, né? Principalmente porque aumentou muito a atividade de construção civil no pós-Segunda Guerra, né? E os estímulos econômicos que são históricos aí nos Estados Unidos, né? Pós esse período aí, tá bom? Ele, como já disse, é considerado um indicador super importante. Ele antecipa, obviamente, não só construções aí que ocorrerão no médio prazo, mas também mexe com todo o segmento, toda a cadeia, né, de construção civil nos Estados Unidos. A gente não fala somente, a gente não está falando somente aqui da construção de casas em si, mas tudo que envolve, né, esse pequeno ecossistema chamado construção de casas. Então, são os aluguéis, o que é chamado lá de real estate, né, todo esse segmento ali. Então, são materiais de construção, empresas que fornecem materiais básicos para construção, serviços relacionados à construção. Então, é todo um segmento bem forte lá nos Estados Unidos, do qual faz os ativos aí performarem, tá bom? Obviamente, assim, para que vocês tenham conhecimento, ele é publicado e tem responsabilidade do que se diz lá nos Estados Unidos, né, o instituto principal, a US Census Bureau, né? Então, o Bureau de Censo dos Estados Unidos é responsável pela coleta, gestão, definição de metodologia e, obviamente, a informação de performance desse indicador para todos os mercados, tá? Aí também um pouco de curiosidade, né? Como ocorre, né, a coleta desses dados, né? Então, o US Census Bureau aí, ele faz uma ampla pesquisa, né? Isso aí tem aí um pouco à direita, vocês vão ver aí a fotografia de como funciona ali, uma ilustração, né, de como é mais ou menos os formulários, né? Mas esses formulários, basicamente, eles cobrem 9 mil dos cerca de 20 mil locais onde emitem essas tais licenças, né? Então é uma amostragem muito grande, tá? Obviamente existe toda uma metodologia estatística, matemática aí que é utilizada, a gente obviamente não vai fazer um mergulho nisso, não importa para o mercado financeiro, o que importa é que toda essa metodologia, como outros indicadores que nós já passamos aqui nessa série, eles são divulgados e quem tiver curiosidade de assistir ou de ver, de ler, de se aprofundar,
basta acessar o site e ver lá, tá bom? Obviamente é importante dizer o que é computado, o que não é computado nesses dados. Importante dizer o seguinte, tá? Projetos comerciais, industriais, institucionais, eles não são levados em considerações nessa pesquisa de licenças de construção, tá bom? Aí o entendimento de alguns dados eles são mais específicos, como investimentos, empresa, CAPEX, assim por diante, tá? Reformas, reparos e melhorias também não são considerados avaliados na metodologia de capturar esses dados de construção, de licenças de construção residenciais, tá? E, obviamente, custos de construção e financiamento, empréstimos, hipotecas vão ter um outro tratamento em outros indicadores, tá bom? E, obviamente, meios de verificação de performance são cortes aí temporais, tá? Semestrais, enfim, mensais e assim por diante, tá? Bom, o relatório todo, ele traz muito mais informação daqueles que o mercado financeiro monitora, né? Então, número de licenças emitidas, né, sendo o principal deles, mas traz também detalhamento geográfico, quais são os estados, áreas, ali regiões dentro do território americano onde está tendo maior atividade de construção civil. Como já mencionei, comparações temporais, né, cortes temporais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, enfim, né? Inícios e conclusão de construções, né? Para que o dado seja atualizado e os que estão capturados e construções já finalizadas, eles saem do dado, entram construções iniciadas, enfim, existe toda uma metodologia móvel nesse sentido, tá bom? Estimativa de valores, né, do quanto está sendo investido, construção, por assim dizer, per capita e, obviamente, a média nacional. E aí ele traz tudo num resumo executivo, né, que é muito importante para o setor, né, de real estate, para o setor imobiliário especificamente, tá bom? Agora o que mais interessa aqui para a gente são os desdobramentos na interpretação dos impactos econômicos que essa licença de construção traz, né? Primeiramente é um indicador de saúde econômica, né? Um país que tem uma economia forte, que tem salário forte, que tem pleno emprego, obviamente tem um setor imobiliário de construção civil, construção de residências forte, né? Então ele termina sendo um termômetro aqui, né? Apenas assim, só para que vocês entendam, por curiosidade, nós estamos aqui em julho de 2024, mas esses últimos 2 anos, nos Estados Unidos, houve um fluxo muito forte lá de imigração, né? E obviamente, por que, né, houve um fluxo muito forte de imigração? Principalmente porque os dados de emprego nos Estados Unidos, eles são muito fortes, né? Então, a taxa de desemprego lá segue muito baixa ainda, né? Conceitualmente, do ponto de vista econômico, entende-se que os Estados Unidos está em pleno emprego, né? Em algum momento, existe um gap ali, né, entre mão de obra altamente qualificada e a mão de obra menos qualificada. Então, esses imigrantes vieram e aí absorveram bastante dessas posições menos qualificadas nos Estados Unidos, né? E isso, obviamente, movimenta muito esse segmento de moradia, né? Então, aumenta, obviamente, os aluguéis, a quantidade de aluguéis, né? Aumenta ali a atividade de casas, por assim dizer, de menor custo, a construção de casas de menor custo. Então, assim, isso movimentou bastante esses últimos meses, 24 meses, por assim dizer, esse mercado imobiliário, né? E, obviamente, isso traz uma projeção de inflação mais pressionada, especificamente aluguéis. Então, por isso, todos esses dados de housing e de construção, eles são muito importantes, né? E a interpretação desses dados, ele depende muito do contexto, né? O contexto macroeconômico que uma determinada economia está passando, né? Vou falar um pouquinho de exemplo que aconteceu recentemente com os dados de moradia, vocês vão entender já o comportamento do mercado nesse sentido, tá? Então traz aí também, é importante trazer aí como desdobramento, interpretação econômica, habitação e valores, né? Quanto mais pressionado, por exemplo, a quantidade de casas alugadas, o aluguel, mais sobe o preço do aluguel dentro daquele conceito de oferta e demanda, e isso faz com que haja aí uma pressão inflacionária especificamente nesse segmento, tá? Obviamente, criação de emprego, né?
Então, quanto maior a atividade econômica dentro do segmento de construção civil, maior aí a criação de emprego nesse segmento também, tá? Além de você ter a necessidade de profissionais especializados, né? Seja marcenaria, alvenaria, enfim, acabamento, tudo isso, tá? Obviamente, a gente também tem desdobramentos em geração, renda e receita fiscal, estímulos e incentivos para o setor, né? Por exemplo, vou falar um dado contrário, tá, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Vou trazer aqui só para exemplificar o que está acontecendo na China, né? China, onde a gente tem um setor imobiliário basicamente em crise e sem estímulo, né, por parte do governo, né? Então você vê esse segmento, o segmento imobiliário, que é extremamente importante economicamente falando na China, a gente vê ali numa desaceleração forte, né, uma preocupação muito forte. Hoje aí há relatos, há evidências, há vários artigos que dão conta de que existem inúmeros apartamentos, prédios, condomínios que foram construídos no passado lá na China, no momento do boom, né, imobiliário, e estão vazios hoje, né? Então isso traz um custo ali direto e indireto muito forte, né, para a economia chinesa, né? Então é o oposto do que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, tá? E há impactos regionais, locais, assim, é impossível também ter conclusões indiretas com relação a crédito, investimentos, enfim. Isso então mexe diretamente com a linha de crédito do setor bancário, né? Então isso mexe com várias ações de outros setores também, tá bom? E obviamente planejamento de negócios, né? Crescimento do setor aí pensando no médio e longo prazo, desenvolvimento urbano. Ou seja, construção civil de casas por si só não é um dado isolado, né? Como a gente traz sempre aqui, a palavra mais importante é contexto, né? Então, esse dado ele pode fazer ativos performarem de maneira diferente, dependendo do contexto macroeconômico, e também a amplitude de segmentos que esse dado influencia, tá bom? Interessante, é um dado importante para a gente acompanhar, tá? Bom, em relação ao mercado financeiro em si, né, ele assim, é fácil, né, de intuir, de concluir que, obviamente, esse dado ele causa volatilidade em ações, né? Então, quando a gente pega um mapa de calor do S&P 500, né, o índice das 500 maiores empresas mais importantes dos Estados Unidos, por segmento, a gente tem um segmento chamado lá Real Estate, né, que é basicamente o mercado imobiliário. Dentro desse segmento existem todas as empresas, as maiores empresas que atuam ali nesse segmento nos Estados Unidos, e um dado desse mexe diretamente com a ação desse segmento, que por sua vez influencia ali no peso do índice, né, futuro, né, que é o que a gente mais está acostumado a operar aqui no ecossistema da Latos, né? E indiretamente termina obviamente criando volatilidade, trazendo volatilidade para bancos, varejo e assim por diante, tá? Obviamente mexe para o mercado de títulos e taxa de juros. Imagina o seguinte, se o mercado imobiliário está muito forte nos Estados Unidos, seja para construção civil, novas casas, isso traz outras conclusões, como a alta dos aluguéis. E se os aluguéis estão altos, a venda de casa está alta, existe uma pressão por preço ali, né? Então, se a demanda está alta e a oferta está equilibrada ou baixa, existe um aumento de pressão por preço nesse segmento especificamente. Existe uma tendência de aumento de preço. Esse aumento de tendência de preço, por consequência, leva a um aumento de inflação, né? Dado que housing, moradia, é um item extremamente relevante e importante para a contabilização da inflação dos Estados Unidos, né? Então, isso mexe, obviamente, com a volatilidade dos títulos também, né? Então, quanto maior a inflação, menor a possibilidade de corte de juros, mais deixa os títulos estressados nos Estados Unidos. O que também, para quem opera títulos, termina sendo uma opção de operação, tá bom? Mercados de moeda também, então um título mais estressado tende a mexer com as moedas também, enfim, principalmente o dólar.
né? Os mercados de commodities, aí eu vou dar outra vez o exemplo da China, né? China com uma crise do mercado imobiliário, reflexo de demanda e baixa atividade econômica local. Obviamente a perspectiva de utilização de petróleo, por exemplo, nesse ambiente econômico é menor, fazendo uma pressão de baixa para os preços, né? E por aí vai, né? Renda variável e mercado. Então, os índices futuros, eles também respondem a dados mais ou menos fortes de construção, de novas construções dos Estados Unidos, tá? E, obviamente, todo o setor imobiliário com imóveis, comerciais, residenciais, ele pode trazer ali sinalizações e oportunidades de compra e venda de ações para quem gosta lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, sabe onde acompanha-se toda essa volatilidade? No panoramalatos.com.br. Se você não tem, acesse, salve aí em seus favoritos, tá? É a ferramenta mais completa e economicamente acessível, é gratuita, né? Que você vai achar aqui no Brasil, tá? Não existe nada parecido. Lá você vai ter o acesso ao horário que sai, o indicador econômico, como foi o dado anterior, qual a perspectiva, qual o dado que saiu e, obviamente, o comportamento de todos os ativos que estão correlacionados com esse dado, tá bom? O Panorama Latos ali é a melhor ferramenta mais democrática que existe no mercado brasileiro para que você acesse informação de altíssima qualidade em tempo real, tá bom? Agora, dando um exemplo aqui, ó, o impacto, né, dos dados das licenças de construção na volatilidade do mercado, né? Eu fiz questão de trazer um dado que é indiretamente correlacionado a esse dado, mas para você ver como que ele... Para que vocês tenham noção de como ele é importante, como ele mexe, né, com vários ativos. Eu trouxe o ativo Nasdaq aqui, né? Então, o Nasdaq 100, Nasdaq Futuro 100, ele contempla ali um índice, né, que faz... que reflete as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? E olha que interessante, né? Recentemente aí, agora em meados de julho, né, saiu às 9h30 ali, ó, o dado de licenças de construção, né? Então vocês podem ver ali que o último dado veio 1.399 milhões, né, de novas licenças concedidas nos Estados Unidos, né? Tinha uma estimativa e o dado, né, que veio, né, nesse mês de julho, ele veio ligeiramente acima do esperado, da estimativa, mas muito forte comparado com o mês de junho, né? Então veio aí 1.415 milhões de casas e o dado anterior veio 1.399. Então veio mais forte que o dado anterior, né? O que acontece? O dado anterior mais forte, o dado atual mais forte que o anterior, no contexto macroeconômico que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, né, diz que isso é um indicador, né, a gente interpreta como sendo um indicador de grande atividade econômica nesse segmento, né, o que pode continuar causando uma pressão pontual de aumento de preços no segmento de moradia, né, o que por consequência pode influenciar toda a cadeia, como aluguéis e assim por diante, né? Como eu já comentei anteriormente, moradia é um dado muito importante para um dos principais índices de inflação dos Estados Unidos, que é o CPI, né? Então, a notícia saiu às 9h30, né? Um dado forte, mas é um dado forte que reflete uma possibilidade de inflação mais forte adiante. Tendo-se uma inflação mais forte adiante, o mercado pensa, bom, vai demorar mais tempo para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ter confiança para iniciar o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Ou seja, o crédito vai continuar sendo mais caro por mais tempo, né? Então, o mercado interpreta isso como uma notícia não tão boa, né? Uma notícia que é ruim, né? Apesar do item, né, ter saído bom, né, ter saído forte, né? Economicamente falando, isso pode ser uma notícia ruim numa economia que espera tanto tempo o início do ciclo de corte de juros, né? Então o mercado fez uma leve digestão ali e depois disso, o que aconteceu ali, ó, nos próximos 20, 30 minutos, o mercado
caiu, né? Então, justamente sabendo a interpretação do dado, né? Sabendo que ele veio forte, que isso é um item inflacionário dentro de um contexto macroeconômico, né? Neste dia, a gente tinha ali um entendimento de que o mercado poderia não gostar, né? Não interpretar bem esse índice econômico, né, de licenças de construção, né, e poderia passar a cair, né? E foi o que aconteceu, né? Então, ali em 20, 30 minutos, a gente basicamente pegou operações que foram ali possíveis para fazer a meta financeira do dia, tá? Obviamente, isso aconteceu em outros itens também, então o S&P também houve ali uma queda, o dólar aqui no Brasil ele teve uma pequena alta, enfim, tudo relacionado com a digestão, com a interpretação macroeconômica no contexto do qual esse dado saiu, tá bom? Bom, pessoal, licenças de construção, né, mais um indicador econômico aqui na nossa série educacional, né, aqui na Lato. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo indicador econômico. Um grande abraço, nos vemos em breve. Tchau!